Exame solicitado para avaliação numa prótese Lumley 3834, colocado em dezembro, numa paciente com miocardiopatia hipertrófica e alcoolização septal há 15 anos atrás. Aqui nós temos uma imagem do esôfago médio. Nessa imagem do esôfago médio, focamos no átrio esquerdo e na região do apêndice atrial esquerdo, onde pode-se ver o disco da prótese cortado de forma coronal, a artéria CX e a ponta do apêndice atrial esquerdo. Foi feita uma avaliação sequencial de 0 até 120 graus dessa prótese do apêndice, com color e sem color para a pesquisa de leaks. Pelo ecocardiograma tridimensional, notou-se a presença de um fluxo de leak mais anterior, porque esta imagem ela deve ser avaliada dessa forma, com a aorta para cima, essa válvula aórtica, aqui é a válvula mitral, e aqui é a prótese de Lumley vista do ponto de vista do átrio esquerdo. Nessa região mais anterior, longe do aparato mitral, podemos perceber um leak que tem um fluxo bidirecional vermelho e azul. Nessa imagem do biplanar, podemos perceber que existe realmente um fluxo em direção ao apêndice atrial esquerdo. Aqui é o disco da prótese e aqui o apêndice atrial esquerdo e o átrio esquerdo, bidirecional, mostrando que essa prótese apresenta um leak. Foi utilizada a técnica do multi-D ou X-plane, onde podemos avaliar dois planos ortogonais. E com isso, essa medida do leak nesses planos ortogonais ficou de 0,2 no plano mais próximo do ângulo de 90 graus e num ângulo perpendicular, essa medida foi de 0,3 a 0,4 centímetros. Aqui é outra imagem da prótese de Lumley, na mesma região do leak, sem o colorido, em dois planos ortogonais. Nos chamou a atenção a presença dessa imagem hipocogênica que atapeta a prótese. No entanto, acreditamos que esteja relacionada ao ponto onde o catéter se liga para a liberação da mesma. Essa imagem é uma imagem que foi diminuído o tamanho do volume para melhorar a nossa resolução temporal e podemos perceber que essa é a região do leak que aparece em mais escuro e possui esse fluxo do color vermelho e azul, mostrando que existe um fluxo bidirecional nessa região. Essa imagem sem o Doppler colorido, pode-se perceber realmente que existe uma região mais hipocogênica, onde há esse leak que foi visto tanto no bidimensional quanto no tridimensional. Não podemos deixar de mencionar que, como foi feita uma punção transeptal para a colocação dessa prótese de Lumley, o paciente permaneceu com uma comunicação interatrial pequena, que pode ser vista aqui no eco tridimensional, e fizemos então um flex slice para poder fazer a medida mais apropriada desse defeito do septo interatrial, que é na região da fossa oval. A medida pelo flex slice, que transforma o tridimensional no plano bidimensional e é um pouco mais precisa, resultou num diâmetro de 6 milímetros em uma das incidências e na plano ortogonal de 8 milímetros. O fluxo é da esquerda para a direita. Nessa imagem, nós podemos ver essa comunicação interatrial com mais detalhes. Aqui é a veia cava superior, aqui é a região anterior, e aqui nós vemos o fluxo visualizado pelo átrio direito, e aqui a veia cava inferior. Nessa imagem, novamente, de dois planos ortogonais, vemos o leak para dentro da prótese num plano mais próximo aos 90 graus e no seu plano ortogonal, mostrando que esse leak realmente tem um fluxo bidirecional e que o fluxo chega até mais ou menos o terço proximal do átrio esquerdo. E essa é uma imagem que eu deixei parada para se visualizar bem como é que é esse leak.
essa imagem de tridimensional, a partir da imagem de tridimensional, se reconstrói as imagens de bidimensional. Pode-se medir bem aqui a vena contracta, que deu entre 0,2 e 0,4 centímetros. E a região do leak, que se formos medir a planimetria de toda a prótese de Lambley e considerar essa região do leak, daria aproximadamente 35% da prótese. 35% do perímetro da prótese. Então, em conclusão, nós temos uma prótese Lambley 3834 colocada em dezembro de 2023 e avaliada agora 3 meses depois, mostrando um leak periprotético. Esse leak, ele é um leak, como a gente pode perceber nessa imagem, que é mais anterior, quando dizemos que a válvula aórtica está aqui em cima e a mitral está aqui ao lado da prótese. As medidas maiores que foram obtidas da vena contracta foi de 2 milímetros numa incidência e 4 milímetros na outra incidência, então deve ser considerada a medida maior de 4 milímetros. E esse leak, ele ocupa 35% do perímetro da prótese. Não é uma medida que é usada para controle, mas achei interessante citar. Existe uma imagem móvel na região mais central dessa prótese, hipoecogênica, que deve corresponder à região onde foi feita o delivery da prótese. Outros achados do exame foram uma insuficiência mitral de grau moderado, com 2 jatos, uma insuficiência tricúspide de grau moderado, 2 jatos também. É uma paciente que já fez uma alcoolização septal, por isso ela tem alterações de contração segmentar na parede anteroseptal e inferoseptal. A função sistólica dela é no limite da normalidade e não há gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Foi encontrada, então, uma comunicação interatrial pequena, medindo nos 2 maiores diâmetros 6 e 8 milímetros, com fluxo da esquerda para a direita. As câmaras direitas, o ventrículo direito normal e o átrio direito tem um aumento discreto.